Eu gostaria de saudar a todos os servidores públicos do Judiciário de Santa Catarina, aposentados e aposentadas, que participaram da pesquisa sobre saúde e qualidade de vida dos aposentados do Serviço Público do Poder Judiciário de Santa Catarina. Gostaria também de cumprimentar e agradecer a direção do Sinjusc, que tem nos convidado para fazer vários trabalhos, dentre eles algumas pesquisas sobre temas importantes, como esse, que é a situação de vida, a qualidade de vida de aposentados e aposentadas da categoria. Eu quero apresentar aqui alguns resultados desse trabalho, tá? Que nós fizemos durante o período, né, a pesquisa transcorreu durante o período de 20 de agosto até 15 de setembro de 2020, e nós vamos trazer aqui uma síntese dos principais resultados dessa pesquisa. Participaram da pesquisa 249 aposentados, o que significa praticamente mais de 10%, quase 15% do universo dos aposentados e aposentados do Poder Judiciário, considerando uma pesquisa online, uma pesquisa que tem relativamente extensa, de 6 blocos de perguntas. O índice de participação foi bastante elevado, bastante satisfatório. Esse primeiro quadro são os dados gerais de quem participou e respondeu as perguntas. 93,8% são filiados ao sindicato, apenas 6,2% não são filiados, 77,6% de mulheres e 22,4% de homens, 45,3% tem até 60 anos e 54,7% com mais de 60 anos. 94,2% se consideram brancos e 5,4% negros. Portanto, o recorte das pessoas que responderam, nós não estamos aqui oferindo valores estatísticos para o conjunto dos aposentados do Poder Judiciário. Daqueles que responderam a esse questionário, o recorte é a ampla maioria, né, são filiados ao sindicato, 2/3 de mulheres, praticamente, e 1/3 de homens. A linha de corte da faixa etária é 60 anos, um pouco menos de metade tem até 60 anos, um pouco mais da metade com mais de 60 anos e amplamente da etnia branca. O primeiro bloco, a segunda seção, trata da vida funcional dos aposentados no momento que recebeu a aposentadoria. Então, essa transição entre a vida funcional antes e após a aposentadoria. E a primeira pergunta é em que período se aposentou. 55,5% se aposentou depois de 2016, desses que responderam à pesquisa. Portanto, a maioria é aposentada nos últimos 5 anos, né? Dos últimos 4 ou 5 anos. Entre 2011 e 2015, outros 24,7%. Então, se somar esses dois, mais de 2/3 ou de 3/4 da categoria se aposentou nos últimos 10 anos. Entre 2000 e 2010, 13,8% e apenas 6,1% antes do ano 2000, portanto, 6% tem mais de 20 anos de aposentado. Qual é a faixa etária quando se aposentou? A maioria, 41%, entre 51 e 55 anos. O principal índice aqui. O segundo lugar, entre 56 e 60 anos. Então, se somar também aí essa faixa entre 50 e 60 anos, é praticamente quase 80% dos aposentados. E depois, em terceiro lugar, mais de 60 anos. É uma faixa etária relativamente baixa comparando com a média nacional. Porém, se considerarmos quanto tempo trabalhou no Poder Judiciário, 88% trabalhou mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Portanto, se aposentou cedo porque começou o trabalho cedo também. E no momento da aposentadoria exercia funções de primeiro ou segundo grau. A maioria exercia funções de primeiro grau. A maioria exercia funções de primeiro grau, 56% e 38,5% de segundo grau. Então, a maioria dos aposentados que responderam esse questionário são da primeira instância
do Poder Judiciário. Qual era o cargo que ocupava na época? Qual era o nível, né? Esse nível fundamental, médio, superior. A maioria, 60,8% ou 61%, nível médio. E 28% nível superior, apenas 11% nível fundamental. Então, o cargo que ocupava no momento da aposentadoria está refletido aqui, não necessariamente o seu nível de escolaridade. Muita gente tem nível superior, pós-graduação, mas exercia função de nível médio, ou tem outros níveis de formação também, além do nível superior, aqueles que exerciam função de nível superior. Então, isso aqui é relacionado à função que ocupava, e não à escolaridade. Com relação ao recebimento de gratificações após a aposentadoria, a maioria, 51,8%, 52%, não recebia nenhuma gratificação no momento da aposentadoria. Então é importante, né, observar essa condição. Da outra metade, praticamente, que recebia a função, né, um quarto, 24,9%, manteve a sua função depois da aposentadoria. E outro quarto, praticamente, 23,3%, mas recebia gratificação e depois que aposentou, não manteve a gratificação. Então, dá para dizer que 3/4 dos aposentados são aposentados com o seu salário base, né? O que motivou a sua aposentadoria? Que também explica aquele dado anterior. 58,4% foi a soma de idade mais tempo de contribuição. Ou seja, iniciou a carreira muito jovem, né, somando o tempo de serviço com a idade, conseguiu se aposentar nesses últimos anos. 21,6% por tempo de contribuição e 11% por problemas de saúde. 11% por problemas de saúde. Queria chamar atenção para esse dado. É um dado menor, né, o terceiro índice, o terceiro fator que motivou a aposentadoria, mas considerando como trabalhadores do serviço público judiciário, 1 em cada 10 se aposentar por problemas de saúde é uma estatística relativamente alta e que chama atenção. A terceira sessão, o segundo bloco aqui, é sobre as questões econômicas, a situação econômica dos aposentados e aposentadas e a sua relação com a família. No momento da sua aposentadoria, você teve perdas na sua remuneração? 82% teve perdas, né? Diminuiu o seu poder aquisitivo depois da sua aposentadoria, portanto. No seu núcleo familiar, o seu núcleo familiar atual é composto por quantas pessoas? Uma única pessoa, 14,8%. 2 pessoas, 35,8%. 3 pessoas, 25%. 4 pessoas, 16,5%. E 5 ou mais pessoas, apenas 7,8%. Portanto, chama atenção também o índice, que pode ser um índice menor dentro da pizza aqui, mas é um índice relativamente alto. 15% praticamente dos aposentados vivem sozinhos, dos aposentados e aposentadas. Esse índice já aparecia, chamava atenção na pesquisa feita sobre o teletrabalho, né, o trabalho à distância, no Sejusc, da quantidade de pessoas que não têm nenhum núcleo familiar próximo, que vive sob o mesmo teto. Ou então são pequenos núcleos familiares, de 2 ou 3 pessoas. Então, os núcleos familiares dos servidores públicos do judiciário aposentado é relativamente pequeno, núcleo familiar pequeno. Desses, a única renda no núcleo familiar é a renda do aposentado. 38,9%, 39%, praticamente 40% das famílias dos aposentados depende unicamente da sua renda. Unicamente da sua renda. Tudo bem, tem 15% que vivem sozinhos, mas é um índice relativamente grande de famílias do qual o aposentado ou aposentada é arrimo de família. Então, isso também é um dado que chama atenção. Outras pessoas dependem de auxílio financeiro, né? Então, não necessariamente, você vê que 40% praticamente é a única fonte de renda, mas 67,8%, 68%
depende. Então, aí tem mais 28%, além dos que dependem exclusivamente, tem 28% que depende fundamentalmente também do salário do aposentado, dos aposentados para sustentar a família. Apenas 19% não depende e 13% esporadicamente. Quem são as pessoas que dependem da ajuda financeira do aposentado? Esse dado aqui não vai fechar 100%, porque tem mais de uma opção. Cada um podia escolher mais de uma opção. Portanto, do total dos que responderam, 200 pessoas responderam essa questão, metade deles, praticamente, 49,3%, quem depende do salário do aposentado como ajuda financeira são filhos adultos. Veja só, é alto índice de aposentados que ajudam a sustentar filhos adultos. Em segundo lugar, vem os netos. Em terceiro lugar, vem outros parentes. Depois, vem os filhos jovens e adolescentes. E, em quinto lugar, os pais. Né? Então, tem aposentados, como é uma faixa etária relativamente jovem, né? 50, 55, 60 anos. Muitos ajudam também e auxiliam no sustento dos seus próprios pais. Nesse momento, você tem algum empréstimo consignado, contratado em seu nome. Veja que metade dos aposentados tem financiamento, empréstimo consignado e estão pagando suas parcelas. Portanto, é um nível de endividamento bastante elevado também para a condição de aposentados. Esse bloco agora sobre a saúde e os cuidados com o seu corpo, com a sua saúde, com a qualidade de vida. Qual era a sua condição de saúde no momento da aposentadoria? 41,9% eram saudáveis, 34,7% um pouco debilitados, 13,3% debilitados e 10% muito debilitados, que bate com aquele índice de 11% que se aposentaram por problemas de saúde. Né? Então, ali está coerente, né, esses dois dados aqui, mas veja que apenas 41,9%, 42% se aposentaram com plena saúde. Né? Então, podemos dizer que é um índice baixo, né? Como o nível da faixa etária também é baixo, muita gente já se aposentou com pouco ou bastante debilitado. Durante a sua vida profissional no TJ, você desenvolveu alguma doença em decorrência do trabalho? 66% responderam que sim, que desenvolveu algum tipo de doença decorrente do trabalho, não por fatores externos, mas fatores relacionados ao trabalho. Apenas 34% não desenvolveram nenhuma doença do trabalho. Quais são essas doenças? Em primeiro lugar, doenças do sistema físico, né, estrutural, do sistema ósseo, lesões nas articulações, LER, DORT. Esse índice também é somatório, portanto, passa de 100%. Mas mais de metade dos que responderam essa questão desenvolveram problemas, doenças relacionadas às lesões nas articulações. Em segundo lugar, está aqui abaixo, transtornos mentais e comportamentais, ansiedade e depressão, 35,9%. Em terceiro lugar, doenças do sistema osteomolecular e tecido conjuntivo, artrose, artrite, esses problemas musculares e ortopédicos, 33,5%. Aí depois vem doenças do sistema nervoso, que pode se somar, inclusive, aos transtornos mentais, doenças nos olhos, ouvido ou fonoaudiológicos, né? Fonoaudiológicos, né? E doenças endócrinas também, 10,8%. Então, esses são os principais campos, né, áreas da saúde que se acabam acarretando em doenças decorrentes do trabalho. Você ainda sofre com as sequelas das doenças decorrentes da atividade profissional? 72% ainda sofre com isso. E apenas 27% não herdou para a sua aposentadoria as doenças do trabalho. Você ainda depende de tratamento para doenças decorrentes da atividade do trabalho? Também 67,5% ainda depende de tratamento. Então, esse índice praticamente vai se mantendo e repetindo próximo aos 70%.
Você tem algum tipo de doença que requer tratamento contínuo, aí aumenta, 77,9%, praticamente 78%, depende de tratamento contínuo, apenas 22%, que fica basicamente, as questões vão se repetindo nessa faixa de 20% a 30% de aposentados que gozam de uma condição de saúde mais bem resguardado, mais bem cuidado nesse período da sua aposentadoria. E qual é a doença que depende de tratamento contínuo? Então, em primeiro lugar, a hipertensão. Em segundo lugar, transtorno da ansiedade. Aliás, em segundo lugar, depressão. Em terceiro lugar, transtorno da ansiedade. Que somadas aí, essas duas questões, elas ultrapassam, inclusive, o índice de hipertensão. E, em quarto lugar, diabetes. E as outras são bem distribuídas, aí fica esse colorido bonito na pizza, né? Mas esses são os principais problemas. Hipertensão, né? Transtorno de ansiedade e depressão, e em quarto lugar, diabetes. São os problemas que dependem de tratamento continuado. Em seu núcleo familiar, há outras pessoas que têm problemas de saúde, metade praticamente tem, além dos seus problemas de saúde, tem outras pessoas na família que têm problemas de saúde. A outra metade não, né? Mas desses 50% que não tem outras pessoas na família com problemas de saúde, metade deles tem problema de saúde consigo mesmo. Sobre o auxílio para cuidados especiais, em qual dessas opções você se encontra? A maioria não respondeu, 38,6% convive com familiares que se ajudam quando necessário, né? E 13,6% cuida de alguma outra pessoa doente. Então, aqui não dá para relacionar se a maioria dos que cuidam de outros doentes são pessoas que também têm problemas de saúde, ou se a maioria desses cuida de outras pessoas, estão saudáveis e cuidam de outras pessoas doentes. Mas tem muita gente também que auxilia os pais, né? Então, praticamente o mesmo índice, provavelmente tem alguma ajuda aos pais que são doentes. Havendo necessidade de cuidados profissionais de saúde, quais desses recursos você recorre? Ao SUS, apenas 13%, e atendimento ao plano particular, 85% depende de planos particulares de saúde. Se você tem com plano de saúde, qual é o seu plano de saúde? 70% é o SC Saúde, 27% Unimed e 3,3% outros planos de saúde. Então, a ampla maioria se aposentou e depende do plano de saúde do SC Saúde. No caso de usar convênio, qual é o gasto mensal com o convênio? Veja só, quanto você gasta com o convênio? Menos de um salário mínimo, 64%. Entre 1 e 3 salários mínimos, 22% gasta com plano de saúde, mais de um salário mínimo, entre 1 e 3 salários mínimos. E 11% não tem esse gasto com plano de saúde, que é praticamente os que não tem plano, aí depende do SUS ou de nenhum outro plano. Você é o titular do plano de saúde que usa, praticamente 90% é o titular. Apenas 10,8% usa um plano de saúde de alguém, de um outro familiar. Você tem dependentes do seu plano, que é a situação inversa, então 60% tem dependentes do plano, ou seja, 90% praticamente é titular e 60% tem dependente do plano. Então, praticamente 30% dos que têm plano de saúde tem plano de saúde apenas para si próprio. Você depende de medicamento de uso contínuo? Essa pergunta já tinha sido respondida anteriormente, né? Praticamente 80% depende. Tem acesso a medicamento pelo SUS? Apenas 25,7% tem acesso a medicamentos do Sistema Único de Saúde. Considerando que as doenças de ansiedade, transtornos psíquicos, diabetes, etc., são problemas que têm tratamento no sistema público de saúde, esse índice de quem busca medicamentos no SUS é bastante baixo, né? Ou seja,
praticamente 74% não busca medicamento no sistema de saúde e compra os medicamentos, portanto, tem aí uma média mensal de gastos com medicamento até R$200, 28,6%, entre R$200 e R$500, 42%, e mais de R$500, 29,4%, ou seja, 30% das pessoas que estão aposentadas gasta mais de R$500 por mês em medicamentos, ou seja, são valores altos, né, e que acarretam no orçamento, na cesta básica de medicamento dos aposentados do Poder Judiciário de Santa Catarina. Você já fez ou faz algum tratamento, faz algum tratamento psicológico? 49% não, e 36% sim, e desses 14,7%, 15% continuam fazendo. Tem um dado anterior que também corresponde praticamente ao mesmo índice de pessoas que estão fazendo tratamento contínuo e, inclusive, em relação a doenças relacionadas ao sistema nervoso, psicológico e transtornos desse campo de medicina. Se já fez algum tratamento fisioterapêutico, a mesma coisa praticamente, muito semelhante aqui, 23,5% não, 62% sim, já fez alguma vez e 14% continua fazendo. Agora, sobre a qualidade de vida, você teve a oportunidade de se preparar para a mudança de vida a partir da sua aposentadoria? Apenas 36,8% se prepararam para a aposentadoria. Os outros 63% acabam se acostumando com a vida de aposentado depois que se aposenta. Não tem uma fase de transição para, inclusive, observar o tipo de aposentadoria saudável e qualidade de vida pós-aposentadoria. E essa preparação, para os que tiveram essa preparação, foi promovida por quem? Oferecida pelo TJ, 66%, e 30% por iniciativa própria, dos que se prepararam para entrar nessa nova fase da vida de aposentado. Você faz exercícios físicos regularmente? 61,8%, 62% faz exercício físico e 38% não faz. Considerando que a maioria das pessoas tratam pequenos exercícios como exercícios físicos, o índice dos que não fazem nenhum tipo de exercício é bastante alto, 38%. Né? Todas as recomendações, toda a literatura sobre a qualidade de vida dos aposentados recomenda que é uma fase muito necessária e muito importante que se faça algum tipo de exercício físico para prorrogar a sua vida com qualidade, para viver mais tempo e viver com qualidade. Que outros hábitos saudáveis e de lazer você pratica na sua aposentadoria? Em primeiro lugar, a leitura, né? 69,6%. Em segundo lugar, comemoração com amigos e familiares. Em terceiro lugar, passeios, né? Com o mesmo índice das comemorações. Depois vem a participação em atividades comunitárias, cursos, festas em geral, jogos, atividades culturais, viagens e atividades e organizações sociopolíticas. Então, esse é um pouco do aspecto de qual tipo de atividade que os aposentados e aposentadas estão se envolvendo, que tipo de hábitos saudáveis eles se desenvolvem. Então, é importante observar isso, porque a falta desse tipo de hábito saudável leva a pessoa a um isolamento e um aprofundamento de depressão e esse tipo de situação psíquica. Você tem condições de desenvolver plenamente as atividades de lazer assinaladas na questão acima ou sofre algum empecilho para isso? 60% tem condições, não tem empecilho, 31% algum empecilho, e apenas 7,9%, 8% em geral, sofre restrições para desenvolver esse tipo de atividade. Você avalia que melhorou sua qualidade de vida após a aposentadoria? 61% avalia que sim, e 34% em alguns aspectos sim e outros não. Significa que a grande maioria está satisfeito com a qualidade de vida na aposentadoria,
mas ainda tem um índice significativo de pessoas que é uma situação contraditória, né? Tem aspectos que melhorou e outros nem tanto. De 0 a 10, qual é a sua satisfação com a qualidade de vida ao longo da aposentadoria? Né? A grande maioria tem um grau de satisfação elevado, né? Acima de 7, portanto, há uma satisfação, sim, com a qualidade de vida dos aposentados do Poder Judiciário de Santa Catarina. Houve mudança na sua relação familiar após a aposentadoria? 61,7% sim. Ou seja, é praticamente aqueles que consideram que melhorou a sua qualidade de vida após a aposentadoria, também melhorou a sua relação familiar. Veja que são índices que se relacionam, né, e 34% continua igual. Você tem interesse em contribuir com o núcleo de aposentados e aposentadas do Sinjusc em alguma dessas modalidades? Esse índice nos preocupa um pouco, né, 46,9%, ou seja, praticamente a metade não tem interesse em contribuir em nenhuma dessas modalidades com o NAP. Mas a outra metade, né, tem algum tipo de interesse com atividades culturais, entretenimento, organizações das reuniões, mobilização dos colegas para participar das atividades, disseminação das informações na sua região e discutir alguns temas de interesse, principalmente através do WhatsApp. Quais são esses temas? A maioria sobre qualidade de vida, estabilidade financeira, defesa do serviço público, atividades de confraternização, atividades culturais, trabalho social e voluntário, né? E são os que mais se destacaram, e também alguns com atividades religiosas, pautas políticas e questões de identitárias e questões de gênero. Então, aqui tem também uma agenda de temas bem interessantes, de interesse do envolvimento dessa metade dos aposentados e aposentadas que se propõe a contribuir com as atividades do núcleo dos aposentados. Então, esse praticamente é o relato, né, do resultado dessa pesquisa, e temos a considerar, né, com as considerações finais, de que é uma categoria jovem, né, que tem problemas de saúde, mas que está satisfeita com a sua qualidade de vida de aposentadoria. Então, o que a gente recomenda? Que se busque cada vez mais melhorar a sua qualidade de vida. Vocês têm uma vida longa pela frente, vocês apenas estão iniciando uma outra fase da vida de vocês, e o núcleo de aposentados e aposentadas do Sinjusc é um dos espaços importantes que pode contribuir com o engajamento, o envolvimento, a participação, e que vai resultar provavelmente ainda mais na melhoria da qualidade de vida de você, servidor, servidora, aposentado do Poder Judiciário. Ou seja, essa pesquisa tem esse objetivo: observar as informações para estudar e planejar a melhor forma do NAP contribuir com a qualidade de vida e a saúde dos aposentados do Poder Judiciário de Santa Catarina. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha sido produtivo, né, observar esses resultados, e que eles sejam significativos para você refletir também sobre a sua condição de vida, sobre a sua condição de saúde, nessa fase, né, de aposentadoria, que eu desejo que seja um momento da vida maravilhoso e que vocês aproveitem muito, né, porque boa parte, talvez, dos servidores que estão na ativa hoje terão dificuldade de chegar nessa condição que vocês estão. Então, aproveitem, curtem ao máximo a condição de aposentado de vocês. Muito obrigado.